que ela é professora da UFPE, professora também do programa de pós-graduação em educação e professora do programa de pós-graduação em ensino de história, que é o Prof. História da UFPE. Tá? E nossos dois debatedores, né, para a mesa aprendizagem histórica, relação com conhecimento, afetos e sensibilidades. Muito me alegra que eles tenham aceitado o convite para participar dessa mesa, cujo tema tem ganhado nova relevância, né, digamos assim, no âmbito do Prof. História, né? Um programa voltado para professores, um programa de formação continuada de professores, que estão sempre interessados na questão da aprendizagem, e nos interessa, nessa mesa aqui, discutir como essa aprendizagem tem sido pensada em termos de relação com conhecimento, em termos de afetos e sensibilidades. Os professores, então, que participam da nossa mesa hoje, professora Carmen Tereza Gabriel e o professor Newton Mullet Pereira. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois e nós optamos por fazer uma espécie de ping-pong com as questões que nós levantamos para essa mesa. Então, tanto Newton como Carmen terão mais ou menos 5 minutos, podendo estender a 6 para responder cada uma, né, de forma que a gente depois abra para o debate. É importante que vocês mantenham os microfones desligados, tá certo? Para que a gente consiga dar a devida visibilidade para os debatedores. Após, né, a participação deles com as questões norteadoras dessa mesa, haverá também uma interação com o público por meio do chat. Okay? A gente entende que dessa forma tende a funcionar melhor a proposta. Então, nossos debatedores, professora Carmen Tereza Gabriel, graduada em História, com mestrado e doutorado em Educação, professora titular de currículo da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História da UFRJ. Atualmente, ela coordena o Grupo de Estudos Currículo, Conhecimento e Ensino de História, integra o Núcleo de Estudos do Currículo, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História. Atualmente, ela também coordena o Comitê Permanente do Complexo de Formação de Professores da UFRJ. Professor Newton Mullet Pereira é graduado em História, com mestrado e doutorado em Educação. Professor da área de Ensino de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da mesma universidade, o Prof. História. Atualmente, ele coordena pesquisas que tratam do papel da imaginação na aprendizagem histórica e sobre os passados sensíveis no ensino de história. Então, Carmen, Newton, muito obrigado, em primeiro lugar, por terem aceitado o convite. Espero que nós tenhamos um debate muito rico, que vai contribuir com os estudos da área. E eu começo levantando a questão inicial e abrindo para que vocês deem boa noite e comecem a responder essa questão. Okay? Então, a pergunta inicial para os dois na verdade, o enfrentamento, né, da questão do título da mesa, que é o que significa aprender história. Carmen, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Quero primeiro agradecer o convite e realmente parabenizar a iniciativa do programa, do Prof. História. Eu acho que a gente está sendo, né, estamos provocando, estamos sendo quase que obrigados a nos reinventar nossas práticas profissionais, embora vivemos tempos incertos, né, sombrios, inéditos. Eu acho que de tudo isso está saindo coisas bacanas, como eu acredito que vai ser essa experiência do Prof. História. Então, eu quero realmente agradecer. Para mim é uma oportunidade rara nesse momento de falar com os estudantes, professores e colegas da área de História, né, pela minha inscrição atualmente lá na coordenação do complexo. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente optou pelo ping-pong, já estava conversando com isso aqui, a gente não vai ter tempo para falar nada, né, porque 5 minutos para falar uma resposta, já disse que... A minha sorte é que eu não vim aqui para responder nada. Eu vim aqui para, talvez, colocar outras questões, porque eu acho que, como já falou o Marcos, eu acho que nós estamos num tema que, durante muito tempo, talvez tenha ficado um pouco negligenciado no campo do ensino da história, discussão da aprendizagem, e hoje está voltando, né, com muita força, por várias razões. Eu acho até por uma
questão atual das políticas, né, educacionais e um pouco essa volta, essa criação de uma linguagem de aprendizagem que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, assim, eu pensei, na verdade, para essa primeira questão, entrar com 3 eixos possíveis, ou 3 variáveis possíveis para responder. Eu gostaria que vocês... Eu estou aqui olhando o tempo, mas, por favor, quando vocês acharem que eu estou respondendo, né, enfim, eu vou tentar ficar... Ok, Carmen, eu controlo o tempo de vocês. Então, acho que para responder essa pergunta, né, com essa primeira questão, aliás, todas as questões e quaisquer questões, uma primeira observação que eu vou fazer, eu acho que é importante a gente, de alguma forma, explicitar, e eu não vou me estender a isso, mas dizer um pouco qual é a armação, né, ou como é que a gente armou uma perspectiva para ver essa questão, né, quais são, de alguma forma, os nossos referenciais teóricos com os quais nós trabalhamos para poder entender essa questão. E aí eu acho que no que nós viemos trabalhando no grupo, né, no grupo lá GSEC, que é o grupo da UFRJ, que a gente trabalha currículo, ensino de história, a gente tem pensado que para armar qualquer perspectiva para ver o mundo, para produzir leituras políticas do mundo e do ensino de história, a gente está sendo num movimento, né, teórico de desestabilização de algumas certezas, de alguns quadros teóricos nos quais nos formamos, né, algumas leituras do mundo, e propondo uma linguagem de possibilidades, buscando alternativas para pensar, não ficar só na linguagem da denúncia, mas pensar em algumas linguagens de possibilidades. E é nesse movimento que a gente tem feito que eu vou tentar me inscrever aqui, né, para responder, ou pelo menos para colocar outras questões, né, que foram me aparecendo a partir do momento que eu recebi esse roteiro aqui. Então, para responder o que significa, né, aprender história, eu acho que a gente teria que, antes de entrar na discussão da história, ficar um pouquinho no termo aprender, talvez, né, porque é um termo, não é óbvio, aliás, nenhum termo é óbvio, nem o significado de nada está no termo em si. Então, o que a gente está querendo aqui, pelo menos o que eu estou trazendo como uma possibilidade de investimento do sentido desse termo, aprender, aprendizagem. Num segundo momento, rapidamente, eu acho que essa pergunta ela está temporária, quer dizer, o que é aprender história, eu acho que era importante trazer para aprender história hoje e no contexto escolar, é um pouco nessa linha que eu vou trazer, né, as minhas reflexões. E o terceiro, eu acho que é trazer justamente a natureza, assim, a discussão específica, né, do que é o conhecimento histórico, a sua natureza epistemológica, política e ética, porque ela traz aí um elemento importante para reflexão. Bom, vocês estão me ouvindo bem? O ritmo está bom? Não estou indo muito rápido? Bom. Tá, então, tá bom. Hoje, a palavra aprender e aprendizagem, né, dentro do campo educacional, é uma palavra que está sendo muito disputada, né, e muito, de alguma forma, recebendo muitas críticas. Né? A gente ouve falar de direito de aprendizagem, dever de aprendizagem. E, na verdade, ela vem com uma carga muito forte de um projeto neoliberal, né, no sentido de trazer, fazendo parte, né, somando esse entendimento, muitas vezes, da educação, numa perspectiva mercadológica, na escola é uma empresa, o aluno é um cliente, e a gente precisa, né, ter necessidades, prover necessidades, o professor é aquele que tem que satisfazer as necessidades desse cliente, que é o aluno. Esse campo semântico tem sido bastante discutido, eu não vou entrar nele, mas essa é uma forma que tem sido muito criticada quando a gente, nas políticas públicas hoje, ligadas ao currículo, à formação de professores, como é que esse termo vem sendo, né, trabalhado. Mas existem também, né, e tem outras perspectivas possíveis de olhar, de perceber, identificar essa aprendizagem com as quais a gente vem trabalhando, e eu vou aqui citar um autor que eu tenho trabalhado, que eu gosto muito, que é o Gerd Biesta, que trabalha com uma ideia, ele tem um livro que foi escrito nos anos 2012 ou 2013, se não me engano, Para Além da Aprendizagem, onde ele justamente faz uma crítica a esse tipo de entendimento, que ele chama a substituição da linguagem da educação para a linguagem da aprendizagem, mas propõe, de alguma forma, outras maneiras de pensar aprender e aprendizagem, deslocando dessa ideia muito comum, né, da aquisição, né, aprender algo que estaria fora, aprender o conhecimento histórico que estaria fora desse sujeito, para um entendimento de aprendizagem como resposta. A resposta a uma provocação, resposta a uma situação que nos incomoda, resposta a algo que nos afeta. Então, acho que essa linha de aprender nesse sentido me parece interessante. Eu tenho mais um pouquinho para chegar, posso falar mais um pouquinho, né? Senão eu posso voltar depois. Você quer deixar... Porque eu queria um pouco situar o que isso... Falar disso hoje, né? E na escola, eu acho que tem 2 elementos importantes para se pensar a ideia de aprendizagem também. Mas se vocês quiserem, se o Nilton quiser falar um pouquinho para a gente fazer o ping-pong, também eu posso parar aqui por enquanto. Quer dizer, eu acho que o que eu quero pontuar para começar a nossa discussão é que, com que entendimento de aprendizagem, antes de chegarmos à aprendizagem histórica, eu vou trazer aqui as minhas reflexões. E eu estou chamando a atenção
de aprender algo relacional, né? Aprender uma relação que se estabelece entre conhecimentos e sujeitos, e essa relação ela está permeada, de alguma forma, atravessada, né, pela alteridade, pela diferença, pelas diferentes demandas, né, dos contextos onde ela é pensada. Eu estou dando uma sintetizada rápida para deixar o Newton falar, para a gente começar esse ping-pong. Vai lá, Newton. Só uma observação, desculpa, Newton. Eu não respondi a aprendizagem de história, eu só fiquei na aprendizagem, tá? Eu volto depois. Então, gente, boa noite. É interessantíssimo estar aqui com todos vocês, dos mais diversos lugares aí do Brasil. Me escutam bem, não? Muito bem. Tá bom? Enfim, bom, eu preparei para responder cada uma dessas questões muitas coisas, enfim. Mas já percebi que, pela última questão que Carmen levanta, me parece que, eu acho que de algum modo a gente vai se comunicar e vai criar uma série de problemas aí, que é o nosso objetivo, é criar problemas para a gente continuar resolvendo, né? Então, e eu vou passar direto, enfim. Boa noite, Marcos, Carmen e tal, todos os que estão aí, ponto. Não vou gastar muito tempo agora com as apresentações, que é para poder começar direto. Antes da pergunta, eu tenho... Desculpa, Marcos, tu falou, não? Antes da pergunta, eu tenho duas questões, assim. A primeira questão é uma espécie de advertência inicial. É meio estranho fazer advertências, né? É completamente contra tudo que eu penso e tudo que eu faço. Mas vocês vão entender por que essa advertência é necessária nesse momento. Eu tenho pensado nos últimos tempos, além da discussão sobre imaginação e aprendizagem histórica, em por que essa consciência histórica que nós constituímos no Ocidente, essa história moderna, essa história eurocêntrica, é incapaz de aprender com povos não ocidentais. É incapaz de aprender com os Yanomami, é incapaz de aprender com os Guarani, é incapaz de aprender com os Tupinambá e uma série de outros povos que não são apenas os povos indígenas e uma série de outras culturas que nós, ao invés de aprendermos, amarramos e prendemos no interior de uma narrativa. Então, nesse sentido, eu tenho pensado em como a gente poderia construir uma aula de história não narcísica ou menos narcísica, né? E a advertência vai no seguinte sentido, porque, via de regra, quando se faz uma crítica à história disciplinada e quando se faz uma crítica à própria ideia de ciência moderna, hoje em dia tem se levantado uma série de questões em termos de que isso poderia, de algum modo, facilitar ou fortalecer os discursos negacionistas. Então, já de antemão, já sugiro que criticar essa história disciplinada não é, de modo algum, enfraquecer-nos diante dos negacionismos. Para mim, ao contrário, a oposição ao negacionismo não pode ser simplesmente um empirismo ingênuo ou a reafirmação de uma história eurocêntrica. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu incluí hoje, nós fizemos uma série de perguntas para os estudantes de estágio, os alunos das disciplinas de estágio, sobre como eles estão, como eles estavam de saúde, quais eram as perspectivas deles para a volta, que acaba agora se desenhando de algum modo, ou remoto, ou presencial, enfim, nós vamos começar a desenhar isso. E aí nós fizemos essas perguntas. E uma aluna, que é a Andressa Guedes, ela me mandou uma resposta muito interessante, que tem muito a ver com a ideia de aprender história. E aí, resumindo, ela disse, vou ler duas passagens do que ela disse. Ela disse, a primeira coisa que fiz quando tudo isso começou foi ir até a escola oferecer a minha ajuda e meu apoio. Conseguimos arrecadar muitas coisas para a escola e para a população em geral. Nesse período de pandemia, tenho tirado muito tempo para pensar e refletir no tipo de professora que desejo ser daqui para frente e acho que o papel do professor vai muito além da sala de aula e do ensinar. Ela deu aula, ela fez estágio numa escola, que é uma escola para pessoas de rua, né, lá em Porto Alegre, uma escola municipal para pessoas de rua. E aí eu fiquei pensando, porque o que a Andressa me disse, além disso que eu li para vocês, me tocou profundamente no sentido do modo como pensamos
a aprendizagem histórica? E aí uma pergunta que eu tenho me feito seguidamente é que para pensar a aprendizagem histórica, nós precisamos dar conta de como e no que nos transformamos diante das verdades que conhecemos e das experiências que temos com o passado. Essa pergunta é muito mais próxima de um estoicismo antigo, é muito mais próxima de um espinosismo que me constitui hoje, do que certamente de uma metafísica cartesiana. De tal modo que aprender uma verdade implica, nessa perspectiva, transformar-se diante dela. E isso me parece que é um dos elementos centrais no que se refere à ideia de aprender história. Depois, se der tempo, eu quero dar um exemplinho sobre isso. E, em terceiro, então, eu vou responder a pergunta, certo? Então, a pergunta é: o que significa aprender história? E, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que essa pergunta, tanto quanto essa questão da aula não narcísica, quanto o elemento da imaginação, eles têm a ver com as minhas leituras de autores filósofos como Bergson, Spinoza, como Hayden White, no campo da história, mas, sobretudo, algumas leituras que eu tenho feito daquele livro belíssimo, acho que foi o livro mais incrível que eu li em toda a minha vida, do Davi Kopenawa, chamado A Queda do Céu. E o perspectivismo ameríndio do Viveiro de Castro. Eu acho que são leituras, são conceitos e são modos de ver e de entender a vida que ajudam muito nós a pensarmos a história e a nossa sala de aula. Tu pode me dizer quando faltar 3 minutos, Marcos? Falta 1, Newton. Ah, putz, querido. Então, eu vou falar o exemplo que eu queria falar para vocês. Para mim, aprender história é ter encontros alegres. Encontros alegres significa que uma aula de história não está limitada à disciplina, ao conteúdo disciplinar de história, mas uma série de outros elementos, de outros saberes, de outros fazeres, de outras epistemologias, de outros modos de vida que dialogam com os conceitos históricos. E o elemento da hesitação é o elemento fundamental, porque ele nos permite duvidar tanto das coisas e dos universais, quanto da própria narrativa histórica. E esse elemento da hesitação, ele nos leva efetivamente à ideia de que pensar a aula de história e pensar a aprendizagem histórica implica reunir, como diz Hayden White, fato e valor. Implica inserir novamente o campo da imaginação nos processos de aprender e de ensinar história, na própria narrativa histórica. Porque significa que o processo de aprender história tem a ver tanto com habitar um mundo, como diz ele, quanto com criar novos mundos. Eu ia dar pelo menos uns 3 exemplos para vocês. Por exemplo, um Vinícius Beu, que fez uma aula de história, e o objetivo dele era pensar o modo como nós construímos um Egito branco. E para trabalhar com os alunos a construção desse Egito branco, ele usou 2 videoclipes, um do Michael Jackson, Remember the Time, e outro da Katy Perry, que é Dark Horse. Tanto um clipe quanto o outro... Vocês conhecem a Katy Perry, né? E o Michael Jackson, acho que sim também, mas a Katy Perry acho que vocês conhecem. Tanto um quanto o outro são videoclipes que fazem referências diretas ao Egito Antigo. Tanto um quanto o outro. Só que um produz um Egito X e outro produz um Egito Y. E o objetivo da aula não era apenas entender o que era o Egito Antigo, mas como nós construímos um imaginário sobre o Egito Antigo. E como a construção desse imaginário sobre o Egito Antigo diz respeito ao que nós somos e ao modo como nós nos vemos hoje. Bom, eu vou parar por aí, eu deixo as 77 outras questões para depois. Nós vamos, certamente as questões poderão ser diluídas nas demais questões, e aí eu já levanto a segunda questão, que é que relações com o conhecimento histórico escolar, elas podem ou devem ser legitimadas como aprendizagem histórica. E aí... Então, eu acho que eu vou mudar um pouco a minha...
Eu vou mudar um pouco, eu acho que esse ping-pong a gente vai ficar meio difícil, vai ficar meio picotado, gente. Vamos falar, cada 5 minutos não vai dar certo isso, não. Então, vamos, eu acho então que a gente vocês vai preferem retomar o... Eu e o Newton. Bom, como eu estava colocando, quer dizer, eu primeiro fiz uma reflexão sobre o próprio sentido, o significante de aprender, né, deslocando essa ideia de aprendizado de algo que estaria fora desse sujeito. E aí que eu acho que já foi colocado também na fala do Newton, quer dizer, qual é acho que o desafio que nos coloca hoje, né, de ensinar história hoje, aprender história hoje, nas escolas públicas, enfim, no que a gente chama de um contexto de uma cultura escolar. Eu acho que a primeira é esse enfrentamento, né, com o que a gente chama, que já foi colocado aqui, que seria a própria, que a gente tem chamado a crise do sujeito, enfim, do questionamento, quem é esse sujeito do conhecimento hoje, né, que durante muito tempo foi pautado justamente dentro dos fundamentos humanistas da educação moderna, e que hoje, a partir de diferentes correntes, né, epistemológicas, teóricas, com o que a gente chama da virada ontológica, tem sido questionado, né, e pensado de um outro lugar. Quer dizer, esse é um problema, porque a tradição, e eu estou falando do lugar da escola, e a tradição do campo educacional, sempre trabalhou com esse sujeito, né, onde o professor era, quer dizer, o objetivo da educação era, de alguma forma, produzir, né, esse homem racional, moderno, essa autonomia racional. O professor era quase como um parteiro para, praticamente, trazer à tona essa racionalidade desse sujeito, e que hoje isso tem sido questionado. E tem sido questionado, eu acho que é importante, também já foi colocado aqui, dando margem para várias interpretações, né, porque tem de bem e de mal nisso. Quer dizer, a gente vive hoje num país, eu esqueci de falar isso, em que a gente, infelizmente, né, vê gerações que provavelmente passaram pelo nosso processo de formação, né, digo, não o Carmen nem Newton, mas para a nossa geração de professores, defendendo volta à ditadura, volta do AI-5, né, o fechamento do Congresso, e de alguma forma, embora não seja chegada a culpabilidades cristãs, a gente pergunta, como a mãe às vezes pergunta, né, onde nós erramos como professores de história, né? E aí eu acho que tem que ser questionado justamente esse modelo de racionalidade sem abrir mão, quer dizer, não é passar por uma irracionalidade, quer dizer, é desconstruir uma ideia única, né, metafísica de razão, acho que já foi colocado aqui na fala do Newton. Então, esse é um desafio importante de pensar a aprendizagem hoje nesse contexto, né, que alguns chamam de crise da razão, crise da representação real, crise do sujeito, mas que crise não necessariamente é algo negativo, se entendermos que a crise também talvez eu digo, é uma possibilidade de entendê-la como a emergência da contingência, né? É quando justamente fica talvez mais claro em que esses sentidos, esses discursos que são, às vezes, muito naturalizados, né, hegemonizados, são, na verdade, produções, operações hegemônicas, discursivas e contingenciais. Então, crise da razão não é partir para uma irracionalidade, é pensar a razão de outras racionalidades possíveis. Eu acho que o Newton já trouxe alguns exemplos. Mas eu não queria também perder a dimensão que a gente está falando em ensinar e aprender. Aliás, não tem a palavra ensinar, e eu volto a ela agora, num contexto escolar. O que faz, necessariamente, trazer para a reflexão, né, as condições objetivas e subjetivas onde essa aprendizagem é pensada, ou seja, as instituições escolares, com as suas demandas, os seus constrangimentos didáticos, como se coloca. Eu acho que não dá para perder hoje, né, esse horizonte, né? Eu sou uma defensora da escola pública hoje mais do que nunca, então eu acho que é importante entender que essa aprendizagem se faz dentro do que é uma escola, o que é escolar, e o escolar também, como sujeito, como razão, como história, como conhecimento, não está pré-definido, né? É uma disputa, o que a gente quer entender como escolar. E, principalmente, também a ideia do ensino, né, que traz a figura do sujeito. Então, assim, eu gosto muito da relação com o conhecimento, essa ideia de relacional, da relação. Ninguém nasce professor, ninguém nasce aluno, né? Nós não somos professores e alunos antes de estabelecermos uma relação dentro de um contexto específico. Aqui, no caso, nós estamos falando de uma sala de aula numa escola pública, entre sujeitos, entre subjetividades, que, de alguma forma, buscam, né, e, de alguma forma, produzem outras subjetividades. Então, a relação com o conhecimento, também aqui entendida, pelo menos como a gente vem trabalhando, com a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo. E aprender a entrar, de alguma forma, né, nessa relação. Então, assim, pontuando, eu acho que, e já foi falado na fala do Nil, de alguma forma, ele traz isso de uma forma, né, sintetizada, através dos exemplos. Então, aprender hoje implica, então, pensar, né, buscar outros referenciais, outros quadros de inteligibilidade para pensar esse sujeito do conhecimento, e pensar, principalmente em termos de história, no que alguns autores chamam do seu registro duplo, né? A história, ela trabalha de uma forma
eu diria, híbrida, a explicação e a interpretação, a explicação e a compreensão, né? Ela é epistemológica, ela é axiológica, e isso traz a ela, talvez, ela carrega uma vulnerabilidade em termos de quando em qualquer vicissitudes, né, que nós vivemos, a história está sempre sendo as histórias oficiais, as outras histórias, as histórias dos vencidos, as histórias dos povos indígenas, a ideia de história, né, ela é facilmente questionada, né, a história de que maneira visitar o passado e que passados nós trazemos em cada presente, né, e equacionamos com os projetos de sociedade, projetos de memória que a gente defende. Então, eu acho isso importantíssimo situar, e eu tenho defendido que a gente possa fazer isso sem, e aí vem algo que é polêmico, eu sei, mas eu afirmo isso, e acho que o argumento, assim, acho que a gente pode argumentar isso, sustentar essa argumentação, é que essa discussão, né, que já está trazendo, que o tema traz, que ele traz conhecimento, sensibilidades e afetos, eu acho que nós não podemos trabalhar isso de formas binárias nem dicotômicas. Eu acho que o grande desafio, e eu acho que é trazer isso dentro de uma perspectiva, dentro de um quadro teórico, dentro de um quadro de inteligibilidade, dentro de uma leitura, que essas questões não sejam dicotômicas, que essas questões não fiquem nessa razão, coração, razão, paixão, razão, emoção, que eu acho que isso justamente é reatualizar, né, esses quadros discursivos que a gente aqui está tentando, pelo menos eu acho que pela fala do Newton, a gente converge em relação a isso. Então, assim, quando a segunda pergunta, né, ela traz, e aí dentro ainda dessa especificidade, eu acho que a primeira dimensão epistemológica nos traz uma outra questão, porque a ideia de verdade, a escola, né, a escola ainda é hoje um espaço, e eu cada vez vou defender mais isso, no lugar da ciência. Né? Numa sociedade em que começa a dizer que o mundo, né, a Terra é plana, não é isso? Eu acho que a gente não pode abrir mão dessa dimensão da ciência. E quando se fala em ciência, de alguma forma a gente está estabelecendo, e eu não estou falando da ciência moderna, estou falando da ciência de uma forma de produzir conhecimento, em que a dimensão de uma verdade, um regime de verdade, não pode ser negligenciada. Esse, para mim, é o primeiro ponto, né? A escola, ela trabalha o tempo todo com um domínio do verdadeiro. Ela não tem como um professor ensinar coisas erradas. O que é errado, o que é certo, né? Não é uma decisão do ponto de vista, né, apenas epistemológico, justamente a história traz isso, a gente envolve aí dimensões axiológicas, né, valores, mas é importante não perdermos isso. A ciência, ela tem um compromisso. A ciência, e eu estou falando da ciência, né, o primeiro historiador não era ocidental, né, a gente fala do Khaldun, que era africano, então assim, a gente não está falando da ciência, não estou falando, a ciência é algo também, a definição dela que se disputa, né, então assim, eu estou falando de fluxos de cientificidade, que no meu entendimento eles se relaboram no conteúdo. Eu sou uma pessoa que não sou conteufóbica, né? Eu acho que conteúdo é o que tem que ser ensinado nas escolas também, mas eu acho que é importante entender o que significa esse conteúdo, né? Não é apenas um conjunto de memorizações, um conjunto de uma lista de conteúdos, mas são os fluxos de cientificidade reconfigurados nisso que a gente poderia chamar um conhecimento escolar. Então, a segunda pergunta, entrando, eu teria que falar, por exemplo, eu gostaria de falar que é importante, que a gente tem falado muito aqui, acho que Newton traz essa dimensão também, é entender esse conhecimento histórico como narrativas, né? Eu acho que a palavra estrutura narrativa, né, não a narrativa que a gente bateu tanto, né, nos estudos sociais, a narrativa que os análises bateram tanto, eu não estou falando de um entendimento de narrativa que foi muito mobilizado no campo da teorização da história, estou falando da estrutura de inteligibilidade, narrativa como a forma de significar a nossa experiência no e com o tempo no mundo. O que a gente, na verdade, ensina, e o que a gente, de alguma forma, provoca para que o aluno aprenda, são narrativas, né? Narrativas que justamente mobilizam equacionamentos nesse nosso presente de passado e futuro. O tempo todo o professor de história faz isso nas suas aulas de história. E aí, o que nos desafia agora é justamente buscar uma linguagem na aprendizagem, no ensino, que não fique limitada àquela ideia que seria só uma dimensão da racionalidade percebida como uma razão. Não é que o problema não está na razão, o problema é no entendimento de uma razão, que seria o que mediria a humanidade, né? O problema não está na dimensão do humano, na dimensão da humanidade. É um humanismo que, de alguma forma, é tão abstrato, tão metafísico, que ele anula a própria possibilidade de pensar os sujeitos, de pensar os indivíduos nas suas subjetividades, na sua diferença. Então, como é que a gente pode buscar, né, do ponto de vista
teórico, do ponto de vista de político, um entendimento na relação com a aprendizagem, na relação com o conhecimento, em que, justamente, a gente não fique, né, limitado à ideia de uma lógica cognitiva que trabalharia apenas com essa razão do aprendizagem da história, como se fosse apenas formas de visitar o passado, ou conhecer o passado, mas justamente uma palavra que eu acho que o Newton utiliza, de experienciá-lo como passado. A gente precisa ser afetado pelo passado, né? E esse afetar pelo passado, e aí vem as discussões, como é que linguagem, né? Que lógica, né? Se não é a lógica, eu não acredito que seria a lógica do diálogo nem do consenso, talvez seja a lógica do conflito, e aí a gente pode discutir. Então, só para fechar essa minha contribuição agora, para o Newton também responder a segunda questão, o que deve, né? A pergunta é exatamente qual é, eu já até esqueci aqui, mas é o que é. Qual é a pergunta, Marcos? Você pode repetir aí? Eu estava anotando aqui. Carmen, atendendo a demanda sua, e eu acho que para funcionar melhor, né, para vocês organizarem melhor... Eu posso continuar a falar um pouquinho mais? Continua, e aí você tem mais 10 minutos para articular todas as questões que foram mobilizadas. Porque eu acho que... Então tá, concorda, Newton? Vamos fazer assim? Porque fica meio picadinho, né? Eu acho melhor. Não sei se os colegas, os alunos, eu acho que fica melhor mesmo. Então, assim, voltando, a primeira questão, só para tentar, né, que ficou meio fragmentado, eu tentei responder o que significa aprender história, trazendo uma reflexão sobre a própria ação ou gesto da aprendizagem, né, situando essa aprendizagem na nossa contemporaneidade, né, com todos os debates epistemológicos, ontológicos que atravessam hoje o campo das ciências sociais, fazendo menção à conjuntura política que nós vivemos hoje aqui no Brasil, né. Então, reunindo essa vulnerabilidade do conhecimento histórico, né, as situações hoje que se passam da conjuntura política e a crise, eu diria, né, do que a gente chama da razão moderna, dentro desse campo aí mais amplo, que a gente precisa pensar, né, a ideia de aprender alguma coisa, ou o professor ensinar alguma coisa a alguém. E fiz rápidas observações sobre o que é o entendimento da natureza epistemológica e axiológica do conhecimento histórico, né, e chamando atenção para esses dois registros, né, o registro da verdade e o registro dos valores, o registro, né, da necessidade de nós, pelo menos como professores e pesquisadores da área de história, não nos distanciarmos disso que a gente tem chamado de ciência, embora disputando esse sentido também. Eu acho que não se pode, né, a ideia de ensinar certo e errado, a gente não pode abrir mão do que seria isso, né, de repensar essa reflexão, essa temática. Chamei a atenção, então, que uma saída teórica é reatualizar a discussão da história como narrativa, não numa perspectiva como era discutido nos anos 70, nem, né, mas trazendo numa perspectiva mais da hermenêutica rickeriana, numa perspectiva do próprio Husserl, a história da narrativa, da narratividade histórica, que permite articular dois eixos estruturantes do pensamento histórico, que é o eixo das temporalidades, das identidades, né, ou da diferença, a história sempre trabalhando a diferença no tempo com o outro. Então, tendo isso tudo isso aqui, né, reunido e articulado, a questão que relações com o conhecimento histórico escolar podem e devem ser legitimadas com a aprendizagem histórica, eu acho que a resposta pressupõe entender mais uma vez, né, o que a gente entende por conhecimento escolar. E aí, entender o que é conhecimento escolar, quer dizer, é um pouco um exercício quase meio retórico, mas entendendo que a retórica é política, né? A retórica não é uma discussão que fica na linguística, né? Os autores que trabalham nessa perspectiva, né, pós-fundacional, que é um pouco o que nós viemos trabalhando, eles fazem um entendimento de linguagem em que a linguagem não é representacional, não é uma linguagem, né, que só comunica, a linguagem institui essa realidade. A linguagem, ela é importante, então, quando a gente diz, estou dizendo aqui, que cada palavra a gente tem que entender como é que a gente está imprimindo o significado a ela, com quais são os interesses que estão em jogo quando eu digo que alguma coisa é ou não é uma dimensão, a retórica, tudo é retórico, né? Então tudo é político. É nessa perspectiva que eu quero entender. Conhecimento escolar é outra discussão imensa que tem no campo da história, né? No campo do ensino da história, principalmente, é escolar. Então, a ideia de escolar, para mim, é uma ideia cara e importante, e que me parece que traz aí especificidade nessa reflexão.
Atualmente, a gente tem entendido conhecimento escolar como tentativas de estabilidade, quando eu digo a gente tem tentado entender lá no grupo, né? O nosso grupo tem produzido, a gente tem orientado vários doutorandos, mestrandos nessa área, pensando no ensino de história, mas olhar para esse conhecimento de história escolar como se fossem estabilidades, sempre provisórias e contingenciais, de uma alquimia de saberes. O conhecimento escolar não é sinônimo de conteúdo, não é sinônimo de cultura, não é sinônimo... Ele é justamente eu diria, essa alquimia, né, essa bricolagem, como, né, os franceses gostam de falar, onde tem pinceladas, eu diria, de vários saberes. Inclusive a ciência está ali dentro. Né? Inclusive o conhecimento científico tem que estar dentro do conhecimento escolar. Né? O conteúdo seria algo desse tipo. E dito isso, eu acho que a gente tem que também, aí eu acho que o Nilton vai voltar a essa discussão, a escola hoje, ela vive interpelada por demandas de diferença. Quando eu digo demandas de diferença, as demandas de igualdade já são mais históricas, né? A justiça social agora. As demandas de diferença é algo relativamente novo e que a gente tem que a gente tem que continuar, né? Já tem muita gente pensando dessa forma, justamente que a diferença é algo não é domesticável, né? A diferença, o nosso grande desafio não é tolerar o outro, não é trazer o outro, né? No sentido de colocar como sendo nós a norma e o outro nós vamos trazer para tentar domesticá-lo. O outro é o outro e a alteridade, né, essa diferença é o que institui, né, qualquer produção, qualquer discurso que a gente possa produzir, ele, na verdade, é um recorte no meio dessa diferença. E esse recorte, eu acho que no ensino de história, ele é muito traduzido no jogo da linguagem com os jogos do tempo que nós fazemos do todo o tempo. Né? O professor está sempre, de alguma forma, convocando passados, seguindo rastros desse passado, em função dos seus interesses variados, né? Tanto do ponto de vista dos seus interesses, do ponto de vista acadêmico, científico, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, e isso não tem nada a ver com doutrinação, como tem sido dito por aí. Isso faz parte da própria instituição do nosso conhecimento, de nós justamente construirmos, né, junto com os nossos estudantes, essas possibilidades outras de leituras do mundo, né, passados, presentes e futuros. Então, o que deve ser legitimado, né, na aprendizagem histórica, ou deve ser, eu acho que tem muito a ver com processos de escolhas, né, de investimentos, do que a gente quer entender como sendo legítimo, e isso não é uma questão Carmen querer entender, Nilton querer entender, são discussões que têm, né, camadas de estabilização, eu diria, de dispositivos, né, de estabilizar certos sentidos em detrimento de outros. Então, nós estamos sempre disputando os passados que nós estamos trazendo para a sala de aula, a forma de apresentá-los, a forma de experienciá-los. Eu não sei se vale a pena, Marcos, assim, a tua proposta é que eu continue com as 3 questões e depois a gente volta para o debate, porque eu acho que está tudo muito ligado, entendeu? Inclusive, a forma que foi feita as questões, depois eu fiquei pensando. Tem 2 observações que eu queria provocar. Eu não gostei do termo aprendizagem histórica. Eu prefiro a aprendizagem da história, ou de histórias, ou de narrativas históricas, porque a aprendizagem histórica, quando se torna adjetivo, ela é um adjetivo normalmente utilizado algo histórico, um fato, né, alguma coisa, entrou como se tivesse entrado para a história. Uma aprendizagem histórica é uma aprendizagem que tem uma certa peculiaridade. Sei lá, eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que é a aprendizagem da história, a aprendizagem desse campo disciplinar. A outra discussão eu queria trazer isso, eu acho que a gente forma, como foi por colocar as perguntas, uma sobre conhecimento, outra sobre sensibilidades e afetos, de alguma forma parece que a gente pode pensar isso separado. Eu não consigo pensar isso separado, né? Eu acho que justamente o desafio é buscar uma linguagem que possa articular isso. E eu acho que eu tenho procurado, nessa dimensão das pós-verdades que estão se discutindo aí, você fala, né, do risco dos negacionismos, e que é justamente um perigo nessa discussão quando a gente entra com a história e com a crise da verdade, mas tem tido autores que têm trabalhado com uma ideia, um termo persuasão, que não sei que me parece extremamente rico para a gente começar a pensar. Eu estou ainda tateando nisso, mas a persuasão é algo que necessariamente estabelece um campo conflitual. Então, a gente pensar a relação com o conhecimento, a relação com a aprendizagem, não na lógica do diálogo, porque esse diálogo, né, pressupõe um controle racional apenas, mas algo que é muito mais persuasivo, né, muito mais do afeto, de você chegar a afetar a pessoa pela persuasão, do que por uma argumentação, uma lógica argumentativa. Eu diria, não é abrir mão da lógica argumentativa, mais uma vez, mas é trazer dentro dessa lógica argumentativa a possibilidade de operar com outros registros. E o registro do afeto, eu acho que é
a ideia que a gente tem, né, o Pascal tinha uma frase famosa, né, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né, que foi banalizada. Eu acho que colocar o afeto no circuito dessa discussão não é negar a racionalidade, mas é ampliar o seu campo de possibilidades. Eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que pelos exemplos que o Newton está trazendo, você tem operado com isso, você tem trazido isso, né? Você traz aí nos seus exemplos e na tua forma de trabalhar, né? Você usa a palavra imaginário, é um pouco nesse sentido que eu estou entendendo. Quer dizer, você abrir outras possibilidades de racionalidade, eu acho que tem que ficar muito claro isso, que não é um descaso pela razão argumentativa, né? O que a gente critica na razão argumentativa é o lugar que foi atribuído a ela, né? E a forma que hoje foi justificada através de algo que pairava fora do jogo da linguagem, fora de qualquer contextualização histórica. A razão era algo que disse assim, né? Era a própria definição da condição humana, inerente à natureza humana. Nós estamos vivendo um momento que o que é ser humano, né? E, assim, o que é a discussão está aí, o que é a ideia de humanidade, quando a gente vai ver ela, na verdade, ela está universalizando sentidos particulares de humanidade, né? Então, assim, é essa discussão que a gente tem que trazer. Eu acho que com as discussões dos ameríndios, com a discussão de todo o movimento negro, e todas as demandas de diferença estão vindo aí, a possibilidade de pensar de outros lugares epistêmicos, vai trazendo, né, possibilidade de a gente pensar outros registros para trabalhar nessa ideia de sensibilidade de conhecimento. Eu não sei responder o que o conhecimento pode ajudar, eu acho que tem que buscar formas de falar articulado. Já falei demais, Newton. Obrigado, Carmen. Obrigado, Carmen. O objetivo era justamente esse, né? Era que vocês problematizassem, inclusive, essas questões, que certamente está sendo bastante rico, a mesa está bem lotada, né, a sala lotada, e agora o Newton tem lá seus 20 minutos para depois a gente fazer as questões que já estão surgindo. Estou anotando aqui e vou abrir para vocês responderem depois. Tá. Legal, muito bom, adorei, Carmen. Acho que trouxemos exatamente aquilo que nós queríamos, né? Bom, eu vou tentar ser bem sistemático em relação às questões aqui. E recentemente eu estou escrevendo um texto com um aluno bolsista, que é o Jean, sobre negacionismo, né? Muito influenciados, sobretudo, em relação ao negacionismo da própria escravidão, né? Que tem nos incomodado bastante nos últimos tempos, enfim, dentre outros. E eu nunca li o quadrinho do Watchmen, não sei se alguém leu aí, né? Se alguém leu, pode se manifestar, mas tem uma série do Watchmen que é muito interessante, e ela tem essa primeira temporada, talvez seja a única, não sei se tem outra, ela tem 9 episódios, e eu recentemente terminei de ver essa série. E ela é de uma complexidade muito grande, muito significativa. E é de uma criação de um tipo de relação com o passado que nós temos muito pouca familiaridade. Porque nós construímos a ideia de que Watchmen é a série. Depois eu escrevo aí. Porque nós construímos a ideia de que a história é aquela que tem o privilégio de estabelecer relações com o passado. Acho que deu uma inserção aí, gente. De estabelecer relações com o passado e parece que não são válidas e não são importantes e não são importantes. O Watchmen nos levou para uma discussão muito legal, que é como seria imaginar um mundo onde as questões afirmativas em termos das questões de cotas raciais e etc. são a realidade nesse mundo. E como que a perda do privilégio por parte do mundo, enfim, e das pessoas em geral, que tinham privilégio digamos, da sociedade americana, ele desenvolveu um processo de reação e de negação muito forte e muito poderoso. Então, essa série é muito legal. E eu acho que ela nos ensina muito sobre como ensinar história pensando no ensino corporal, e não um ensino ou da razão, ou da sensibilidade, ou da inteligência, ou do afeto, mas um ensino corporal. E o único modo de pensar isso é nós conseguirmos pensar por fora
dessa metafísica que constituiu o modo como nos relacionamos com o mundo e o modo como nos relacionamos com o passado, que sempre estabeleceu a ideia de que nós vivemos com um corpo que é histórico, que é contingente, que é provisório, que está em devir, e uma razão que é transcendental, que é universal, e que é capaz, portanto, de consertar todas as peripécias, todos os desafios e todas as contradições desse corpo. Né? Então, eu penso que talvez o primeiro movimento seja nós conseguirmos abandonar essa metafísica e pensar, e isso me parece responde às 4 questões que o Marcos elaborou, pensar uma aula de história corporal, pensar que o corpo tem em si tudo o que acontece nele, né? E pensar como sugeriu Spinoza lá no debate com Descartes, de que, afinal de contas, nós não sabemos do que pode um corpo. E eu acho que também nós não sabemos o que pode uma aula de história. Toda a sua potencialidade que, às vezes, nós, com a nossa narrativa pronta e acabada, impedimos que possa florescer, que possa explodir, que possa produzir coisas novas. Né? Então, eu acho que eu gostaria de começar com esse elemento aí, mas quero voltar. Então, o Watchmen me levou a isso. Né? O Watchmen me levou a essa discussão. E eu achei muito interessante. Eu acho que é alguma coisa assim de trabalhar em aula, de trabalhar um episódio, de trabalhar, enfim, pedaços, partes, etc. Bom, aí, eu só queria lembrar o que eu tinha dito lá no início. Lembra que no início eu falei, bom, em primeiro lugar, uma aula de história não narcísica. Professor, não tem como dar conta disso aqui, eu estou pensando nisso agora, eu acho que isso é vital, não apenas para pensar os povos originários, não apenas para pensar os negros, não apenas para pensar os Yorubá, não apenas para pensar os LGBT, não apenas para pensar tudo aquilo que foi, de certo modo, visto desde a invenção desse universalismo que nós conhecemos hoje, como desviante. Então, eu acho que pensar, de certo modo, isso tudo implica efetivamente em conseguirmos deixarmos de ser narcísicos. Talvez seja impossível abandonar o nosso narcisismo, mas talvez pensar sobre ele nos leve a constituir encontros mais alegres e menos tristes nas nossas salas de aula. A segunda coisa que... então eu acho que eu disse isso lá em cima, e agora eu vou voltar às questões. A segunda questão é que relações de conhecimento histórico escolar pode e deve ser legitimado como aprendizagem histórica, ou, como diz bastante bem Carmen, como aprendizagem de história. Eu creio numa coisa que eu chamo de a arte do recorte. Uma aula de história tem a ver com a arte do recorte. Por que é uma arte do recorte? Porque implica não apenas uma política de recortar, mas também uma ética e também uma estética. Ou seja, o que eu vou recortar como sendo absolutamente válido para a minha aula de história? Tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de conceito, quanto em termos de temas em geral e etc. E essa arte do recorte, que é alguma coisa que nos constitui como professoras e como professores de história, ela é absolutamente fundamental, porque me parece que tem 2 elementos que eu acho que são importantes, eu acho que são legitimados, eu não quero perdê-los, mas eu acho que tem um terceiro elemento. Um elemento que eu poderia dizer para responder essa pergunta é que, bom, as aprendizagens históricas são conceitos, porque os conceitos nos ajudam a produzir um mundo mais sofisticado, mais aberto, mais compreensível e com mais soluções para os problemas que nós temos. É por isso que nós aprendemos conceitos. E é por isso que nós ensinamos conceitos nas aulas de história. Se um aluno meu quer ensinar, por exemplo, o conceito de orientalismo, como ele efetivamente fez, e para isso criou no quadro verde um pedaço que dizia Ocidente e outra que dizia Oriente, e perguntou aos alunos o que eles entendiam que era Oriente e Ocidente, e na revisão geral de tudo que foi dito, eles se deram conta de que os qualificativos para o Oriente eram extremamente negativos, enquanto que para o Ocidente eram extremamente positivos. Uma aula simples, tranquila,
que não precisou de nenhum grande recurso tecnológico, mas que foi absolutamente significativo para entender como é que nós produzimos os conceitos e como é que os conceitos constituem o modo como nós vemos o mundo. Isso numa aula para uma 7ª série. Bem, além dos conceitos, vocês poderiam dizer que o que é significativo, o que é legítimo para aprender numa sala de aula de história seriam relações de pertencimento. Ou seja, que o estudante pudesse ir para a aula de história, alguém referiu inclusive ali história local, e conseguir se ver naquela aula. Se ver no discurso do professor, se ver na narrativa histórica que foi entregue, se ver nos personagens, se ver nos agentes históricos e assim por diante. Eu acho que isso é extremamente significativo. O elemento do pertencimento é um elemento vital numa aula de história. Mas eu queria incluir uma terceira questão, que é o que me parece que é tão significativo quanto o conceito e quanto as relações de pertencimento, que é o estranhamento. Uma aula de história, além do conceito e além das relações de pertencimento, ou seja, aquelas relações que permitem o aluno se sentir agente, sujeito da história, etc. e tal, ela implica também oferecer aos alunos estranhos no sentido mais potente e positivo da palavra. Estranhas culturas, estranhas práticas culturais, estranhos modos de vida, que sejam quase incomensuráveis desde a compreensão, a inteligência, a interpretação que ele tem, que o aluno, que o estudante tem do mundo. Porque permitir que eles se encontrem com o estranho na história, que talvez seja um dos movimentos de muita potência da história, é o que permite um deslocamento do estudante em relação a si mesmo. E esse é um movimento ético, porque permite que ele, saindo da posição do eu e do outro, consiga olhar para si mesmo e constituir-se eticamente a partir não apenas das referências que ele conhece, e que fazem parte da sua própria história, mas de outras experiências humanas, de outras experiências com o passado, de outras experiências não humanas, desculpem, humanas, de outras experiências com os seres do mundo, que lhe permitam, então, construir mundos ainda não vistos, mundos ainda não existentes, mundos ainda quase inimagináveis. Um mundo sem negacionistas, um mundo sem fascistas, um mundo sem hierarquias e assim por diante. Então, eu acho que esse terceiro elemento nós precisaríamos inserir. Há pouco tempo eu escrevi um texto sobre o amor. Marcos, me avisa quando faltar 10 minutos para o obséquio. Um pequeno texto sobre o amor. Falta 7, Newton. Um pequeno texto sobre o amor. E nesse pequeno texto, eu sugiro que estudar o amor é um modo de historicizar um universal que nos é muito caro e muito significativo, e que parece que não é histórico, que nos constitui. E esse processo de historicização do amor implica haver diversas práticas e formas amorosas, por exemplo, da Bell Hooks, o amor como força expansiva, como força transformadora, o amor dos trovadores medievais, o amor, enfim, o amor do São Francisco de Assis, e perceber, a partir dessas formas estranhas de práticas amorosas, um modo de constituir-se e um modo de constituir outras narrativas que lhe permitam produzir futuros ainda não catalogados. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: nós vivemos um tempo no qual o nosso futuro foi roubado. O nosso futuro foi roubado tanto por aqueles que lá nos anos 80, eu acho, né, disseram que a história haveria acabado, aqueles que pregaram o fim da história e que disseram que nós teríamos que nos contentar com uma sociedade liberal e capitalista e hierarquizada como esta que vivemos, narcisista como esta que vivemos, que não sonha como esta que vivemos, mas também ela foi, pelo próprio discurso histórico, esse futuro, esse campo de possibilidade do futuro também nos foi roubado. Porque essa história evolucionista, progressista, linear, cronológica que nós estamos acostumados,
e que é uma história tipicamente ocidental e europeia, ela fez o futuro ser não mais do que uma consequência do presente e do passado. Ou seja, tudo que nós poderíamos pensar como futuro está linkado ao que existe no presente e ao que existe no passado. É por isso que, para responder à terceira questão, quais os papéis dos afetos e das sensibilidades podem desempenhar no contexto da aprendizagem histórica ou na aprendizagem de história, eu sugiro a ideia de que a aula é caos. E eu estou pensando caos assim junto com Nietzsche, caos não como desorganização, não como desordem, mas caos como indeterminação. Uma aula como um espaço onde sim transitam formas. O conceito de imperialismo, o conceito de negacionismo, as causas da Revolução Francesa, as causas da Guerra de Malê, tudo isso são formas, são conceitos, são definições que nós criamos para o mundo e que habitam a aula de história. Mas habita também a aula de história forças. Forças que se apresentam, às vezes, numa pergunta feita por um aluno, num impasse sobre uma questão. E eu quero dar um exemplo mais lá no final sobre isso. Mas, então, se a aula é caos, ela é o espaço do corpo. Ela é o espaço brutal do corpo. Ela é o espaço não apenas da história, disciplina, mas ela é o espaço das memórias dos povos negros, das memórias dos LGBTs e da sua história, das memórias das comunidades, do sonho dos Yanomami. E ela é também o lugar de amor, de sensibilidade, de emoção e de afeto. Porque essa aula, sendo ela caos, ela não é o espaço privilegiado de uma racionalidade, ainda que essa racionalidade, sim, seja um elemento vital e importante para nós pensarmos e para nós dialogarmos com as emoções, com as sensibilidades e com o amor. Mas o corpo em si não é nada além do que, como Nietzsche diria, uma grande razão. Né? E depois eu cito o Zaratustra lá no final. Bem, a terceira questão, e última, acho que eu devo ter uns 5 minutos já, eu queria dar um exemplinho rápido antes de ir para a terceira. A última questão é bem pequenininha, vou demorar 2 minutos e meio. Mas eu queria dar um exemplinho bem pequeno. Eu lembro que quando eu dei aula na quinta série, vocês chamam isso agora de 6º ano, a gente ensinava sobre a escravidão, a escravização. Nós ensinávamos sobre a escravização. E eu lembro que eu fazia um teatrinho com os alunos. E esse teatrinho que eu fazia, a gente pegava um aluno, eu queria mostrar para eles como era horrenda a escravidão. Então, o meu objetivo era um objetivo generoso. Até ali. Mas eu queria mostrar isso. E aí a gente fazia um teatrinho, então tinha um aluno que ficava numa espécie de tronco, e outro aluno batia, o outro falava e tal. A gente tentava simular um processo de tortura, né, de destruição do corpo do outro que se fazia nesse processo de escravização. E o que eu me lembro disso é que a única coisa que acontecia eram os alunos sorrirem, brincarem, caçoarem da cara do aluno que estava ali fazendo o papel de escravizado e assim por diante. Depois de muito tempo eu vim me dar conta que uma coisa é você aprender a informação e o conceito, e a explicação e a interpretação. E outra coisa é você conseguir ter uma simpatia com esse passado, a tal ponto, não de se colocar no lugar dele, mas de pensar os problemas que estavam ali existindo e como a aprendizagem desses problemas me permite pensar os problemas hoje. Essa é uma questão. A outra questão é pensar de uma só vez passado, presente e futuro. Mas, sobretudo, pensar o modo como presente e passado coexistem. De maneira que nós podemos verificar na história práticas, modos de vida, modos de pensar que não passam.
E esses passados que não passam, como é o passado da escravização, é alguma coisa que não pode ser visto pelos alunos como algo que é distanciado deles, como algo que pode ser aprendido simplesmente pela resposta a quais são os tipos de castigo que eram impingidos aos escravizados, como fazíamos naquela época. Então, essa aula corporal, ela precisa permitir, e nós precisamos conseguir soluções para isso, que os nossos alunos consigam enxergar esses passados que não passam e que coexistem com o presente como problemas deles e da vida deles. Aí, então, obviamente, eu volto lá no início ao Watchman. Para concluir, quais os limites e possibilidades de articulação entre conhecimentos e sensibilidades na aprendizagem histórica? A minha resposta: essa articulação só pode ser pensada por dentro daquela metafísica que supõe que conhecimento e sensibilidade são separados, que corpo e alma são separados, que inteligência, que racionalidade e afeto são separados. Por dentro de outras metafísicas, de outros modos de ver o mundo, de outras cosmologias, essa separação não existe. E eu agora, então, cito Zaratustra. E eu vou citar alguma coisa que, enfim, todo mundo já viu. Eu sou todo corpo e nada além disso. Quando Nietzsche, então, lá, no Zaratustra, ele discute que não, a racionalidade é do corpo. O corpo é uma grande razão, dizer. Então, não há limites para essa articulação. Não há qualquer limite para essa articulação. Se a aula de história é um lugar de criação de novas relações éticas dos indivíduos consigo mesmos e com os outros, como eu acho que é, então toda a aprendizagem histórica é sim conhecimento e é sim sensibilidade. E o limite entre as duas não saberia dizer. Entretanto, eu não posso, Marcos e Carmen, terminar sem dizer isso. Há um limite aceitável numa aula de história, nessa aula caos, nessa aula corporal, há um limite. E esse limite é de tudo aquilo que quer impor limites. Dizendo de outro modo, o limite para uma aula de história é o limite imposto sobre todo discurso que quer impedir a existência do outro. Não estou dizendo nada novo. Então, nessa aula de história, é proibido terminantemente discurso de ódio, discursos fascistas, toda e qualquer forma de discriminação, porque esses discursos produzem encontros tristes. E ao produzirem encontros tristes, eles diminuem as nossas possibilidades de agir. Então, não há essa liberdade de expressão absurda que alguns querem levantar hoje em dia, que podem dizer qualquer coisa, de que podem negar, por exemplo, a ditadura militar, não pode. De que pode negar a escravização, não pode. De que pode negar o Holocausto, não pode. Uma aula de história não está aberta a isso. E, ao mesmo tempo, ela é lugar do indeterminado, ela é lugar da infinidade, ela é lugar de diferentes formas de saber. E, efetivamente, terminando, eu quero dar um exemplo. Estou numa aula de história, pode me cortar aí, Marcos, mas eu só tenho esse último exemplinho. Estou numa aula de história, e o professor antes tinha dado aula de... Como é aquele negócio lá, moderna, aquela grande ficção perto do Renascimento? A Reforma Protestante. E o professor falou da Reforma Protestante, falou da Contra-Reforma, falou da Inquisição, mostrou as questões da igreja, mostrou até um auto de fé, com imagem e tudo. Aí, na aula seguinte, um aluno, e olha que isso era bem antes de 2018, um aluno chegou e perguntou para ele, professor, porque flagrou o professor com crucifixo e com escapulários. Aí ele chegou e perguntou, professor, por que usar uma suástica é apologia e um crucifixo não é? Qual é a do senhor? Por que eu não posso tatuar uma suástica no meu braço e o senhor pode usar um crucifixo? Foi uma pergunta altamente provocativa do aluno. E eu disse, putz, o cara não vai conseguir responder agora.
E o professor, com a maior calma e tranquilidade, ele disse: bom, tu viu todas as atrocidades cometidas pela Inquisição, e tu identifica, evidentemente, a Igreja Católica com essas atrocidades. Entretanto, a suástica, apropriada pelos nazistas, é um símbolo que tem, dentre os seus principais significados, o ódio ao outro, a morte ao outro, a ideia de que o outro não pode existir. Um crucifixo e um escapulário não expressam nada além de amor ao próximo, de benevolência e de caridade. Então, e aí ele continuou, enfim, para tentar separar um pouco os símbolos e etc. e tal. Mas esse exemplo nos mostra que, efetivamente, a aula de história não pode conviver com aquilo que impede a possibilidade de manifestação do outro. Então não há qualquer embaraço em relação a isso. Acho que terminei, Marcos. Não sei se fui mais do que eu tentei não ir. Oi, gente. Mas é muito, muito satisfatório, Newton. Obrigado. São duas falas que instigaram bastante todos os participantes. Eu queria aproveitar esse momento, não só para agradecer a fala de vocês, o compromisso com as questões, em quebrar essas questões por dentro, em problematizar. As manifestações no chat foram enormes e vale a gente destacar também o contexto no qual nós estamos vivendo, onde tem uma sala cheia como essa, com professores em situação muito vulnerável em função do contexto em que estamos vivendo, né? Os alunos do Prof. História são professores e que estão situados num ambiente muito hostil no momento, não só em sala de aula, mas agora também com essas questões de EAD, enfim, são muitas as questões e é muito difícil para alguns, inclusive, estar aqui nesse momento, né? Muitos gostariam de estar e não estão. Enfim, eu gostaria agora eu anotei algumas questões, algumas foram sintetizadas, que eram parecidas, e eu gostaria que cada um de vocês dois, em 10, 12 minutos, tentassem articular as respostas dessas questões que eu vou fazer. Pode ser assim? Newton e Carmen, dão um okzinho aí? Sim. Então, a primeira questão, ela articula 3 perguntas que a Gabriela, a Paloma e a Daniele fizeram. Como dar sentido à história para grupos historicamente excluídos das narrativas hegemônicas, né? Como fazer com que esse aluno, né, tenha sentido, crie sentido na aula de história quando ele está fora das narrativas hegemônicas. E aí vocês, de alguma forma, já falaram, né, mas isso precisa ser mais explicitado. A história local, ela pode potencializar a perspectiva do aluno no sentido de facilitar questões de identificação, relação com a identidade? Pergunta do Aurino. O Rafael pergunta como operar com conflitos que possam surgir quando regimes de verdade entram em choque com a sensibilidade dos alunos. O Dejalma pergunta como as fontes históricas se relacionam com os afetos. E a Amora pergunta se a história de vida na história é uma saída para um ensino significativo para captar razão e emoção. Certo? Essas foram as questões que eu pude anotar nesse período no qual as falas de vocês apareceram. E aí eu passo a palavra para a Carmen, 10 a 12 minutinhos para articular essas questões com o que já foi falado, mais uma vez agradecendo a fala, né, e a aceitação do convite. Então, essa perguntinha é difícil, mas eu acho são importantes, porque eu acho que estão completamente dentro da discussão, eu acho bacana isso. Eu acho que, de alguma forma, a gente tocou nisso tudo, né? De formas talvez um pouco diferentes, mas assim, com a mesma perspectiva. Acho que a armação aqui, sem ter trocado nenhuma figurinha com o Newton, foi muito, muito próxima, né?
Eu diria o seguinte, eu acho que eu gostei dessa ideia, né, que ele traz de a gente não dar aulas narcísicas, né, e eu tenho trabalhado de uma outra forma, eu disse que o nosso grande desafio é nós nos colocarmos sendo o outro do outro, né, porque quando a gente identifica o outro e nós continuamos no patamar da normatividade, essa, para mim, é a aula narcísica, quer dizer, é você participar, você ter esse movimento de aceitação, né, de tolerância com os outros, com os diferentes, e a pergunta que vem, como é que a gente, quer dizer, a primeira pergunta é como é que dá sentido né, quando a gente se sente fora, quando aqueles que se sentem fora da narrativa, eu acho justamente que sentido não tem, né? Esse sentido não pode ser estabelecido. O que a gente quer dizer, o que a gente está tentando dizer aqui, é que as narrativas históricas, aquilo do pertencimento, estranhamento, né, que o Milton traz dessa forma, ela tem que trazer de forma que todas as narrativas históricas, né, todas as narrativas individuais e coletivas, que de alguma forma configuram o que a gente pode nomear disso chamado humanidade, e que tem esse limite, que eu acho que é importante, que é o limite ético, o limite, né, o limite do, né, daquele que nega o outro, não, né, os negacionismos e, enfim, isso que impede que a manifestação do outro, tirando isso, essa pluralidade que é inacabada, ela é infinita, né, mas ela só se transforma, é isso, é essa aporia, de alguma forma, sempre da impossibilidade do fechamento e da inevitabilidade do fechamento. Quer dizer, é impossível fechar, mas precisa pôr limite. O tempo todo é isso, e a gente pensa, eu continuo pensando que o desafio é buscar construir narrativas históricas e reconfigurar nas salas de aula do lugar nosso de professor, de forma a ter essa sensibilidade do olhar, né, desse deslocamento narcísico, dessa preocupação com pertencimento e com estranhamento. Esse eu acho que é uma, então, assim, como produzir sentidos a uma história em que a gente não se vê representado, eu acho que esse sentido, justamente, ele é impossível. Ou ele é impossível, ele não está no mesmo registro que nós estamos falando, né? A questão da regime de verdade e conflito, né? Eu acho que foi uma pergunta nesse sentido, né? Como é que a gente pode pensar em conflito, com os regimes de verdade entram em conflito com a sensibilidade dos alunos. O conceito de regime de verdade, eu acho que ele também, a gente talvez podia ter desenvolver um pouquinho aqui, na verdade, é uma saída de a gente, né, não operar com essas verdades absolutas. Para mim, hoje em dia, é um desafio maior, né? De não abrir mão disso que Foucault chama do domínio do verdadeiro, ou seja, a gente trabalhar dentro do que a gente chamaria de uma comunidade, né, disciplinar epistêmica de historiadores, a história produzida com suas regras, com seus, né, esses regimes de verdade, que também estão em disputa, né? O campo científico é um campo que a gente briga ainda pelo monopólio de quem fala mais verdade, mas, tirando isso, eu acho que tem coisas que a gente tem que dizer que não é história, não é conhecimento histórico. Memória não é conhecimento histórico. Então, a gente vai dizer, o que seria nessa possibilidade de pluralidade de diferenças? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, no meu entendimento, o que traz para a aula de história, do lugar do professor e da sua configuração histórica, né, buscar esse diálogo com a cientificidade do conhecimento, né, com uma forma de racionalidade que é preciso manter, senão a gente pode sair pelas racionalidades ou pelas inverdades. Se eu aprendi, vou dar um exemplo muito banal, mas eu sempre digo em sala de aula, se eu aprendi hoje, né, a gente até pode dizer, mas precisa aprender esse conteúdo é importante, não é disso que eu quero falar, mas se eu aprendi há 40 anos atrás, na escola primária, né, um pouquinho mais ainda, se eu aprendi que Cabral chegou aqui por causa das calmarias, né, isso é uma inverdade hoje, ser discutido isso em qualquer possibilidade, só porque existem documentos, né, de toda uma discussão da cartografia que mostra que já havia conhecimento das terras aqui. Então, tem coisas que não são verdadeiras, que as fontes históricas, né, elas estão mostrando o trabalho do historiador com as fontes, né, eles estão dizendo que... Agora, a questão é com que fonte a gente trabalha, né? Não precisa ser sempre as mesmas fontes, a gente tem que ampliar o campo das fontes, mas o trabalho do historiador, ele seja ele da cultura africana, seja ele do mundo árabe, seja ele da Europa, seja ele da América Latina, dos decoloniais, existe algo que se chama conhecimento histórico que tem que ter, de alguma forma, corresponder a um fazer, né, que tem que trabalhar com fontes, e senão, no meu entendimento, a gente entra no campo da memória, que ela é importantíssima no trabalho da construção também das aulas, mas ela não se confunde, no meu entendimento, e não é de uma forma dicotomizada que eu estou colocando aqui, mas talvez sejam outras formas de visitar o passado. Talvez a memória ela traz muito mais no registro da experiência, né, e a história no sentido, talvez, da visita mais do argumento, do conhecimento. Talvez essa ideia de
diferenciar e talvez como é que a gente aproxima, né? O Newton está trazendo a ideia de uma história corporal, de um ensino corporal, achei interessante, embora eu não tenha uma discussão sobre isso, eu tenho procurado buscar outros caminhos, mas é isso, eu tenho muita dificuldade, cada vez mais hoje, quando a gente ouve, não só do ponto de vista ético, né, do ponto de vista da defesa do que se chama ciência hoje. Né? Nós estamos vivendo num país em que existem as autoridades responsáveis desse país dizendo que a Terra é plana. Né? E dizendo que a gente tem que ensinar nas escolas o criacionismo. Então, assim, nós estamos nesse patamar. Isso tem um limite, né? Tanto gente discutindo homeschooling. A escola é o lugar onde essas gerações são apresentadas ao mundo público. Esse mundo público não é o mundo de um comum, que é um particular universalizado. Eu acho que é outra discussão. É um entre-lugar da diferença, onde nós temos justamente esse estranhamento e pertencimento, esse entre-lugar entre o estranhar e o pertencer, que é dificílimo, talvez, de buscar, né, de materializá-lo e de trazê-lo dentro da sala de aula, mas é disso que nós estamos falando. Quer dizer, então, nós pertencemos também, né, a uma comunidade de alguma linguagem racional, científica, da ciência, e essa ciência, mais uma vez, a gente tem que trabalhar ela de uma forma mais ampla, não estou falando da ciência ocidental, do iluminismo apenas, que possa nos permitir também não cair, né, abrir mão disso que é o fazer histórico. Né? E eu acho que isso aí, quando entra em conflito, eu acho assim, que existem regimes de verdade também em disputa, não é só um regime de verdade disputando ou entrando em conflito com a sensibilidade. Então, me parece que todas essas perguntas, de alguma maneira, elas é aquilo que eu falei de uma maneira e Newton falou de outra. As respostas vão depender em que, né, Newton fala de metafísica, nós nos situamos, eu diria em que quadros de inteligibilidade, em que postura epistêmica eu estou me situando, como é que eu estou entendendo o que é sujeito, o que é realidade, o que é mundo, o que é história, para eu poder responder isso. Porque se a gente faz essas perguntas, e dependendo de em que registro eu estou, as respostas, talvez, a gente não consegue um trabalho que aqui, com 200 pessoas na sala, será 150, é um trabalho de tradução. Né? Nós estamos falando de topós muito diferenciados dentro dessa sala de aula. Então, assim, como é que a gente pode traduzir? Esse é um trabalho constante de tradução inacabada, de negociação de sentidos, de negociação de possibilidade de entendimento. Eu não sei se acho que não estou respondendo nada, né, mas eu estou tentando retomar as discussões, porque eu acho que esse termo da aprendizagem, pelo menos uma coisa que me pareceu bastante produtiva nesse momento aqui, nesse espaço, é que, de alguma forma, nós deslocamos a ideia de um aprendizado, né, daquele aprendizado de conteúdos, de uma discussão, né, de algo que tem que ser adquirido. E aí a gente pode brigar, né, a partir dessa posição, a gente briga com o meio mundo hoje, em termos de política educacional, de BNCC, de reformas de ensino médio, do que a gente puder, à medida em que a ideia de conteúdo, de conhecimento, de aprendizagem nesses documentos, são essa ideia instrumentalista, tecnicista, neoliberal. Então, não é nada, então, a gente está simplesmente buscando outras maneiras, né, outras possibilidades de leitura para pensar. Eu acho que isso é muito bom. Eu me lembro que quando eu fiz concurso, é interessante, eu estava pensando nisso, na minha prova, né, quando eu fiz concurso para a UFRJ, para entrar como professor de didática da história, de professora de didática da história, o tema era justamente avaliação e aprendizagem. Aprendizagem e avaliação. E não tinha nada na época que discutisse isso dentro da história. Eu acho que o fato, se a gente pensar a natureza da história, a natureza específica do nosso conhecimento, acho que a gente tem uma contribuição importantíssima que extrapola a nossa área. Né? A história tem, já tendo que lidar, né, já pode ter lidado bem, menos bem, mas ela tem lidado com o outro, com a alteridade do passado, há algum tempo. Né? A história já tem produzido, embora de várias perspectivas teóricas, produções não essencialistas, leituras não essencialistas. Às vezes as discussões estão acontecendo em outros campos, e no campo da historiografia a gente já tem um acúmulo de conhecimento interessante. Só que quando a gente pensa no ensino da história, a gente não traz, talvez, né, um diálogo com que teorizações da história. Acho que às vezes ou traz com outras teorizações da história, e parece que agora existem, né,
um leque maior. E terminando, né, para tentar responder aquela das histórias de vida, que é algo que eu tenho também pensado, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com a ideia de biografização, de biografia. Na verdade, o que está se discutindo aqui é o indivíduo, né? O retorno desse indivíduo, né, da história de vida, a história do indivíduo, aí a estrutura indivíduo, a história, o sujeito. Por exemplo, a gente já fez um texto, né, Marcos, a gente fez em conjunto com o Marcos, justamente sobre o sujeito, essa categoria sujeito histórico, né? E é interessante perceber como ainda hoje, nos livros didáticos, nos materiais didáticos, esse sujeito histórico ainda é um sujeito muito impessoal, né? Um sujeito muito... Ele é uma classe, eles são os trabalhadores, a ideia dessa subjetividade, dessas diferenças, elas estão ainda muito distantes do livro didático. Tá? Porque isso é associado justamente, quando se traz o indivíduo, de uma personalização, como se a gente abrisse mão das discussões mais estruturantes, das estruturas, enfim, essa ideia de coletivo individual, que também são pautadas em dicotomias. Então, ou seja, o que eu estou um tempo todo dizendo é borrar essas fronteiras, né, borrar as fronteiras do binarismo, borrar as fronteiras dessas dicotomias. E me parece que esse retorno de indivíduo, de forma que tem sido discutido, né, recentemente no campo da historiografia, nas teorizações da história, pode trazer elementos interessantes e importantes também para buscar outras formas de chegar a esse aluno pelo afeto, seja, né, como o Nilton está defendendo, pelo corpo, mas eu vi não nessa... na Ampua, 3 anos atrás, eu acho, não me lembro mais como, não foi na última. A gente fez um simpósio e justamente as histórias dos professores, como eles procuravam justamente trazer, através das histórias de vida, de personagens, dos mais variados, como que essa possibilidade fazia com que esse aluno se identificasse mais, né? Esse processo de identificação e estranhamento. Eu vou trazer um exemplo também, que eu acho que os exemplos são bons. O que eu estou tentando dizer é que a gente tem que... Como é que a gente vai buscar um caminho dentro das nossas aulas de história? E aí a gente não falou isso hoje, né? Eu acho que isso é importante, nós estamos falando com quase 200 professores de rede, das redes estaduais, municipais, federais, que tem, assim, né, o chão da escola, tendo de dia segunda-feira com aqueles 40 alunos. Então, assim, isso tudo que nós estamos falando, eu acho que tem uma dimensão importantíssima na reflexão, no trabalho de vocês, mas tem esse embate, né, diário, com várias condições que vocês enfrentam no dia a dia. Mas o que eu estava falando é o seguinte, como é que a gente pode articular o trabalho consistente teórico, né, da história como ciência, e isso pressupõe o trabalho das fontes, isso pressupõe o diálogo com a historiografia, né, isso pressupõe a familiaridade com os debates teóricos sobre aquele tema, e justamente... isso nós estamos no registro, talvez, né, da razão argumentativa, de procedimentos racionais, mas entendendo que essa é uma forma, e ela sozinha ela não dá conta, e tem uma outra forma, né, que passa, às vezes, pelo afeto, como a gente já falou aqui, do afetamento, de sentir pertencer àquela história, de você ser afetado, de você, de alguma forma, responder àquilo que está sendo contado. Como é que a gente junta isso? Porque eu tenho orientado algumas teses de doutorado que mostram que essa dicotomização, ela traz, no meu entendimento, algo muito sério hoje, em termos de ensino de história, é que a gente não consegue fazer o deslocamento, né, que é importante, como o Nilton falou. Então, a gente pode ter, por exemplo, os professores, e muitos aqui de vocês são, que têm uma percepção enorme da militância, seja pela militância partidária, da militância dos movimentos sociais, e que tem, como é que tem que trazer essa sensibilidade, né, esse lugar de onde vocês estão falando, com essa discussão da historiografia, da história, da teoria da história, e como vocês articulam isso, e que o que sai na aula de história permite ao aluno se deslocar e argumentar e justificar esse deslocamento. Eu acho que são essas duas linguagens, a linguagem da argumentação e a linguagem da persuasão, que eu não falei aqui também, estou começando, tateando nisso, que podem estar juntos. Agora, como fazer isso, gente? É um trabalho que a gente tem que ir juntos. Um Prof. História, eu acho que é um espaço maravilhoso, né, para poder pensar esse tipo de experiência, né, porque as formações iniciais, das didáticas, enfim. Mas é que é na aula de história mesmo, é no fazer, né? É no fazer que a gente vai pensando. E eu digo sempre isso. Eu também, falando da experiência, tem um texto que a gente escreveu há algum tempo, né? Na verdade, esse eu acho que eu escrevi sozinha, mas tem um com a Varley também, a professora Varley da Costa, que mostra isso. Não basta, por exemplo, você fazer uma aula onde você diga para o aluno que o racismo não é bom.
É claro que isso é importantíssimo, mas isso não é uma questão de... Né, tem que falar do racismo estrutural, tem que falar do que argumentos que possam fazer com que esse aluno não entenda. Isso é mais do que essa ideia de racismo não é uma coisa bacana, mas o que é o racismo e como é que eu posso, na disputa dos discursos, participar dele. Isso precisa de argumentação, isso não é... Isso é o afeto talvez seja o ponto de partida para eu deslocar e dizer. E como é que eu vou construir uma argumentação, né, para chegar a falar deste meu lugar? Né? Um outro problema que eu acho sério, e eu não sei se isso vai sair aqui, pelo menos saiu agora essa pergunta, é que eu estou sempre confrontada com, né, com pessoas que são muito próximas de mim, que diz, o problema e aí pensando, é um tema específico, mas acho que tem a ver com temas sensíveis, que é a discussão, né, do racismo, do que está se colocando hoje, é que, na verdade, a gente precisa achar, quer dizer, como é que esse discurso aparece, mas não de uma forma de, como é que eu vou dizer isso? Que ninguém vai tirar do lugar da subalternidade, né? Ninguém tira ninguém do lugar da subalternidade. Esse lugar tem que ser disputado, tem que ser saído, você sai a partir desse movimento que é seu. Agora, o que a gente pode fazer como professor? É abrir esse espaço para que esse deslocamento possa acontecer. Eu não sei se eu estou sendo claro. Tem um livro muito conhecido, né, Pode Subalterno falar da Spivak, que trabalha isso. Como é que a gente... Essa ideia, muitas vezes, né, eu estou aqui representando, eu acho que tem que ser reconhecido, sou branca, né, classe privilegiada. Então, como é que deste lugar, eu não tenho a menor pretensão e nenhuma possibilidade de deslocar ninguém de nenhum lugar. Né, é muita pretensão a emancipação, formar cidadão crítico, são ideias que eu acho que a gente tem que trabalhar, e são mantras no ensino da história, vamos transformar socialmente, vamos transformar o cidadão crítico. Eu acho que o que o ensino da história tem que ter é mostrar e dar elementos para que esses povos subalternizados, né, desse sistema hierárquico, racista que nós temos, construam argumentos para se deslocarem, né? Esse é um processo que é muito complicado. Às vezes e eu fico aprendendo o dia todo, né? Quando a gente ouve aí, eu acho que tem uma produção maravilhosa hoje dentro do movimento negro, dos intelectuais negros e negras e os indígenas, que a gente não tem que dar espaço, né? Não é a gente que tem que dar espaço. Acho que a gente tem que começar, inclusive nós, né, pensarmos também, né, quais são as nossas causas e como é que a gente pode abrir mais espaço para esse deslocamento. Nosso também, que nós temos que nos deslocar, né, nós temos que nos deslocar muito, nós temos que começar a pensar, nós somos o outro do outro, né, ninguém é o outro, ninguém é meu outro, eu sou o outro do outro. É uma frase que, para mim, bate todo dia quando eu estou olhando, quando eu estou argumentando, quando eu estou falando aqui. Eu não sei para quem eu estou falando, para 150 pessoas, eu não sei das histórias para quem eu estou falando, né? Então, assim, eu sei que eu estou tentando trazer uma narrativa que é minha, em função da minha formação, num contexto de formação específica, né, de professores de história, mas todos nós estamos aqui, é a diferença, né, tentando se traduzir e se entender. Isso aqui é um campo da diferença imenso, e é claro que essa minha fala do Newton vai bater em vocês em função das trajetórias individuais de vocês. Mas eu acho que o mais importante aqui, eu fecho aí, agradecendo, achando essa iniciativa maravilhosa, é justamente dizer isso, é que a gente tem que fazer um exercício permanente, seja ele do corpo, como diz o Newton, de questionamento dos simbolismos da linguagem, mas a gente assumir, né, que a diferença é a nossa condição até de pensar o mundo, né? A diferença não é algo que... Então, assim, não é... As políticas não são políticas de identidade, são políticas de diferença que a gente tem que pensar. E como é que a gente faz isso? Ainda tem um caminho enorme para ser... E nós temos que aprender ainda muito, e aprender com os movimentos sociais, e aprender com os movimentos, né, com todos esses movimentos que estão aí, estão interpelando essa instituição e tem mais mesmo que fazer isso. Eu agradeço, tá? Eu não sei se eu respondi nada, eu acho que eu não respondi nada, mas eu, né, mandei aqui, falei um pouco o que eu achava que eu consegui falar, né, nesse momento. Obrigada e, mais uma vez, parabéns aí. E os colegas que estão assistindo, que eu vi que estava o Marcelo, a Cíntia, enfim, um beijo grande, saudade de vocês. E cuidem-se, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar nisso. Cuidem-se todos, porque tá difícil. Muito obrigado, Carmen. Foi um prazer para nós poder ter esse privilégio de te ouvir nesse momento tão difícil para nós, no mundo e no Brasil, e cada um com as suas dificuldades específicas e objetivas também. Então, eu passo agora para o Newton, né, fazer esse fechamento dele com base nas questões, mais uma vez agradecendo o acolhimento dessa mesa, né, de participar dessa mesa, que eu estou achando que foi maravilhosa. Imagina, puxa vida, se nós tivéssemos combinado
Carmen. Impressionante, Nilton. Adorei te conhecer. Assim. Eu também. Que bom. Eu acho que esse é a obra do Marcos. É a obra do Marcos. Eu acho que esse é o típico encontro alegre, né? Que potencializa a nossa capacidade de agir. Eu não sei se vou responder todas as questões, mas vou tentar. Eu tenho o quê? 1h15 para isso? Ou 20 minutos? Só o 15, né? Não era 20 minutos? Tá, então. Observe o seguinte: dois alunos, a gente aqui às vezes eles dão aula em dupla. Né? Então, 2 alunos, 2 meninos, não vou dizer o nome deles, porque vai ficar gravado aqui. Eles deram aula numa escola da Grande Porto Alegre e o objetivo deles... Professor, nós precisamos trabalhar a questão LGBT em sala de aula. E precisamos trabalhar a questão do feminismo em sala de aula. Aí, a conversa que nós tivemos, uma conversa muito interessante, muito madura, assim, para eles, que é, bom, as nossas narrativas históricas, todas elas não são narrativas que incluem. Elas são, via de regras, narrativas que têm um modo de pensar o tempo que é estranho a diversos tipos de pessoas, de pertencimentos identitários e etc. Eu gosto de chamar isso de colonialidade do tempo, imitando um pouco o pensamento dos decoloniais lá, da colonialidade do saber, da colonialidade do poder, da colonialidade do ser. Me parece que é uma colonialidade do tempo. E isso é alguma coisa muito difícil de abandonar. É difícil porque nós não nos damos conta que nós somos colonizados do ponto de vista do nosso modo de nos relacionarmos com o tempo. E especificamente do nosso modo de relacionarmos com o passado. Então, via de regra, as narrativas que nós temos são narrativas masculinas, são narrativas brancas, são narrativas racionalistas, são narrativas que privilegiam a interpretação e a explicação, são narrativas que não privilegiam o corpo, eu diria que são narrativas sem corpo. Se você pegar qualquer livro didático, você vai ver que não há corpo, que não há história de vida, que não há pessoas, que não há sujeitos. Né, que não há sujeitos produzindo alguma coisa, que tem uma cara, que tem um jeito, que tem um fenotipo, que tem uma escolha sexual, que tem um gênero e assim por diante. Então, bom, a questão é, nós precisamos nos dar conta disso e reconhecer que os limites da nossa narrativa histórica e das narrativas que levamos para a sala de aula é justamente o fato de que elas não são abertas o suficiente para incluir. Elas não são. Elas não são narrativas de escuta. Eu acho que a escuta é um elemento interessante. Eu acho que uma sala de aula de história é sempre uma sala de aula de escuta. De escuta. Uma sala de aula que não escuta, e eu até ouso a dizer de uma escuta absoluta. Ou seja, daquela escuta que é capaz de aprender com todas as diferenças possíveis e imaginárias, menos aquelas que não são diferenças, que são universalistas, que são do campo do negacionismo e do campo do ódio e assim por diante. Então, reconhecer essa limitação implica repensar a nossa relação com o tempo para poder criar uma aula de história que possa ser uma aula que, sim, permita a existência das grandes explicações desse capitalismo globalizado, porque ele nos atine, nós não vamos abandoná-lo, nós certamente queremos abandoná-lo, mas nós não vamos abandonar o seu estudo de modo algum, mas nós precisamos inserir outras formas de relações com o tempo. E precisamos ensinar para os alunos que o tempo em si é incapturável. Tudo que nós temos são marcadores temporais, tudo que nós temos são temporalidades, tudo que nós temos são temporalizações, e todas elas, da linha de tempo até o conceito contemporâneo, são absolutamente criações políticas, criações de poder e criações que tiveram consequências, às vezes, até desastrosas para a vida dos seres no planeta.
Isso é muito importante. Eu acho que isso é vital nos tempos atuais para nós. Porque, senão, nós acabamos discutindo o miúdo e não conseguimos saber, afinal de contas, por que eu penso o que eu penso. Por que eu sempre, quando penso numa aula de história, me vem à cabeça uma cronologia e uma linha de tempo? Porque nós achamos que isso é algo da natureza da aula de história. E é sim, mas da natureza dessa aula de história moderna, europeia e eurocêntrica, que nos ensinou muita coisa, diga-se de passagem. Ela nos ensinou muita coisa. E muita coisa importante, como, por exemplo, a ideia de que tudo pode ser historicizado. Como, por exemplo, a ideia de que nós podemos produzir uma crítica da própria crítica. Então, não se trata de jogar fora todo um processo que se construiu, mas se trata de pensar qual é o nosso lugar nesse processo e como é possível construir uma aula que possa ampliar as possibilidades de escuta. Bueno, então, dizendo isso, eu quero afirmar o seguinte. Em primeiro lugar, nós precisamos de erudição histórica. Então, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. Então, de repente, a gente está dando aula e os alunos querem dar aula sempre de questões sensíveis, que é alguma coisa muito importante e muito legal. Eu acho que é absolutamente positivo que eles queiram fazer isso. É tão positivo que me parece que está na ordem do dia, sim, que questões altamente sensíveis da nossa vida sejam trabalhadas historicamente, sejam objeto de uma aula de história. Mas é preciso também pensar que essa aula de história, para poder dar conta, inclusive, dessas questões, ela precisa de erudição. Alguém falou aí qual é a relação do sensível com as fontes históricas ou com os documentos. Eu acho que a construção da nossa narrativa, ela é sempre uma construção que se dá a partir de uma relação séria com a materialidade do passado. E a materialidade do passado são os documentos, são as fontes, são as marcas, enfim, que nós selecionamos a partir daquela ideia lá da arte do recorte para conseguir produzir uma narrativa. Sim, é isso que nós fazemos. Mas para fazer isso, nós precisamos acumular. Eu acho que é absolutamente necessário acumular erudição histórica, acumular conceito histórico. Mas esse acúmulo não pode ser um ato arrogante e prepotente de um mundo e de um modo de pensar branco. Porque, senão, eu jamais conseguirei dialogar com o Yanomami. Ou, sempre que eu dialogar com o Yanomami, eu estarei, como eu disse antes, o prendendo nessa narrativa e perdendo as forças que são absolutamente originais do Yanomami e que podem me permitir aprender mais sobre meu mundo e ampliar as possibilidades minhas de futuro. Eis o elemento ético fundamental da aula de história. Então, não se trata de nenhum relativismo. Todo relativismo é pobre e é simplório. Certo? Mas se trata de uma abertura da aula para as diversas possibilidades de relações com o tempo que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Bem, aí tem a pergunta, tem uma pergunta muito importante, todas as perguntas são importantes, mas tem aquela pergunta ali que é como operar com o choque de verdades ou de regimes de verdades na aula de história. Porque isso certamente gera conflito. Então, o que me vem na cabeça assim? De repente, você está ensinando lá sobre ciência e tal, não sei o quê, e aí vem um aluno e, não, nós precisamos discutir sobre criacionismo. Eu acho que é criacionismo, professor. O senhor não pode dizer que não é criacionismo. O senhor não pode querer dizer para mim que o meu próprio Deus é histórico. Que me parece alguma coisa muito adequada de um professor dizer numa sala de aula. Aliás, é uma atitude altamente
importante de alteridade, porque na medida em que ele diz que o Deus X é histórico, ele abre as portas para todos os outros deuses que, via de regra, não estão em aulas de história. Sobretudo os orixás, sobretudo as religiosidades afro-brasileiras, que sofrem, sobretudo neste momento, uma perseguição muito terrível, muito cruel, e que a aula de história tem um compromisso gigantesco de frear, de algum modo, nas suas possibilidades, esse processo. Então, dizer, não, o seu Deus é histórico, já é alguma coisa significativa. Isso vai criar conflito? Sim, vai criar conflito. E quem disse que uma aula de história não pode ter conflitos? Quem disse que o conflito é uma coisa do mal aí? Eu, inclusive, vi alguém escrever lá no início, a própria Carmen falou, bom, o conflito é alguma coisa que constitui a aula de história. Isso é difícil? É. Nós precisamos considerar o pertencimento do aluno, a afetividade do aluno? Sim. Nós somos os adultos dessa relação. Desculpem dizer isso, parece uma coisa tão boba e tão simplória, mas acho que é necessário. Nós precisamos considerar isso, sim. Mas nós não precisamos deixar de dar a oportunidade desse aluno aprender que ele pode tanto acreditar nesse Deus X, quanto ver que esse Deus é histórico. Isso é absolutamente fundamental. Eu acho que essa é a aprendizagem ética das mais gigantescas que alguém pode ter numa aula de história. Se dar conta que as suas crenças são históricas. Quando nós conseguirmos fazer isso, tanto mais nós conseguiríamos frear o fascismo. Porque o fascismo se nutre exatamente dessa ideia autoritária, narcísica, de que a minha crença é universal em relação a todas as outras. E é esse o conflito que me parece, talvez, um deles que você, quem fez a pergunta, estava ali levantando. E observem, na esteira dessa mesma questão do conflito, nós temos muitas brincadeiras em sala de aula. E uma das perguntas tem a ver com isso. Brincadeiras que têm a ver com a sexualidade dos alunos e brincadeiras que têm a ver com o pertencimento étnico-racial dos alunos. O tempo todo. Então, certa feita, um professor fez um trabalho muito... Travou? A minha internet está funcionando. Um trabalho muito... Quando estiver terminando, avisa aí, Marcos. Um trabalho muito legal e agora não lembro exatamente com qual documento era, e os alunos estavam conversando e tal, os 3 amigos, e um brincando com o colega, um colega dele negro, ele branco, e ele brincando. E eles brincando todos juntos. Aí eu cheguei perto dele, conversar e tal. Eu quero dizer para vocês que às vezes a minha primeira atitude com práticas de racismo, sejam elas com brincadeiras ou não, ou de homofobia em sala de aula, ou de outra forma de desrespeito, é excluir da sala. Depois a gente conversa. Mas, nesse momento, se esse cara aprendeu a ser racista nas suas brincadeiras, ele pode aprender a não ser racista. Eu acho que esse é o elemento mais importante. E aí eu conversei com eles, enfim, ali particularmente da potência da brincadeira. E questionei ele sobre isso. Aí depois o professor levantou a questão. Eu acho que nós precisamos procurar, sim, o conflito. Nós precisamos procurar. Tu acha isso? Então diz o que tu acha. Então vamos para o conflito. Tu vai ter punição sim, mas vai ter conversa, vai ter diálogo e vai ter aprendizagem. Eu acho que isso é absolutamente necessário. E eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, em algum momento, a gente, para se libertar um tanto dessa narrativa histórica, moderna, eurocêntrica, talvez a aula pudesse ser um momento onde a gente pode suspender a narrativa. Então, talvez uma das coisas que me parece muito interessantes para aprender história, ou para aprendizagem histórica, ou para aprendizagem em história, é justamente o fato de que, às vezes, nós precisamos nos dar conta que é preciso o silêncio. O silêncio do conceito, o silêncio da definição, o silêncio da norma, o silêncio das causas.
o silêncio da narrativa, para poder abrir essa sala para a escuta de outras formas de expressão das relações que as pessoas têm com o passado. Eu tenho trabalhado com essa ideia de suspensão da narrativa, que podem, quem sabe, ter como consequência a produção e a criação de outras narrativas, que nós não sabemos bem como serão, mas nós precisamos experimentar. E, de certo modo, para concluir, eu acho que a história de vida é trimportante. Eu tive numa aula uma vez que eles fizeram... Eles escreveram como é que era? Era escrever, não era um diário, era para dizer... Era para fazer uma pequena história de vida. Eu não lembro, tem um nome para isso, se vocês lembrarem, me digam. E eu escrevi também a minha. E na hora deles contarem as histórias, foi muito poderoso e foi muito potente. E o professor usou isso para pensar exatamente aquilo que você, quando fez a pergunta, e que a Carmen que lhe responde. É isso. Era um memorial. Mas era uma coisa rápida, eles tinham que escrever em 20 minutos e tal. E escreveram. Mas foi muito emocionante. Foi emocionante. Foi poderoso, foi forte. Teve choro na aula. Não é que o choro tenha que ter na aula, mas, enfim, casualmente teve. Mas eles conseguiram se dar conta que eles têm histórias, que eles produzem histórias, e foi daí que o professor, enfim, acabou constituindo lá a sua discussão sobre fonte histórica, sobre documentos e etc. e tal. Eu só queria terminar definitivamente com uma frase, se tu me permite, Marcos. Permite? Estamos aguardando a sua frase, Newton. Tá. É uma frase pequena. Enfim, porque como eu estou trabalhando com esse negócio da imaginação, imaginar, portanto, está mais próximo do sonho do que da vigília. Sem imaginação, não conseguiríamos nem escrever sobre o passado, nem sonhar com o futuro. Digamos, portanto, que a imaginação nos restabelece o tempo tal como ele é, em sua sinuosa continuidade, em sua perturbadora duração, em sua labiríntica e incapturável passagem e fluidez. Assim temos de uma só vez passado, presente e futuro indiscerníveis. E assim podemos inventar o passado e experimentar o futuro, como no corte infinito de Aion. Muito obrigado. Adorei. Gente, falar alguma coisa, né? Depois de ouvir essas falas da Carmen e do Newton, torna a minha tarefa muito difícil. Então, para não correr o risco de fechar de forma não condizente, a gente vai encerrando por aqui. Eu tenho certeza que foi bastante produtivo para todos que estiveram, que passaram por aqui, né? Uma temática que nos afetou e nos trouxe conhecimento. Esse era o objetivo da proposta dessa mesa, e tenho certeza que contribuiu bastante para todos os professores que estão aqui participando, né? Porque o Prof. História traz isso de potência. Somos todos professores. E é isso que nos enriquece, né? E falar de professor e de aluno, a gente está falando aqui, nesse caso, dos mesmos sujeitos, ocupando esses mesmos espaços. Então, quero aqui agradecer a Adriana, agradecer a organização do primeiro ciclo. Temos agora um longo conjunto de mesas até o dia 23 de junho, quando esse ciclo se encerra, mas se encerra apenas num marco específico, né? Porque os vídeos serão disponibilizados e certamente eles trarão novas questões para serem discutidas no nosso país. Então, muito obrigado, Carmen, muito obrigado, Newton, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço muito. Obrigado, Carmen, beijão aí. Se alguém quiser alguma questão, pode me mandar e-mail. Eu coloquei meu e-mail no negocinho ali. Gente, obrigada, hein? Parabéns para todos nós. Gente. Coragem.
Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos e todas.